tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, meu amigo empregado, meu amigo empregador, né? Por que eu estou dando bordão? Porque a gente está querendo fazer alguns vídeos onde o nosso foco não seja apenas o profissional de segurança e saúde do trabalho, mas também que a gente consiga passar informação, passar um pouco de legislação, passar um pouco dos direitos e deveres, tanto do empregador quanto dos empregados, né? Tanto do empreendedor quanto dos trabalhadores, dos funcionários. E a gente vai começar essa série com Fica de Olho, Trabalhador. Né? A gente vai trazer algumas informações que normalmente são recorrentes e que durante a minha trajetória eu sempre percebi que alguns trabalhadores tinham algumas dúvidas. E se você é trabalhador, se você tem alguma dúvida, compartilhe aqui com a gente que a gente terá um prazer e uma satisfação em poder contribuir com um pouco da sua curiosidade em relação à segurança e saúde do trabalho, beleza? Então, eu queria começar a falar sobre uma pergunta, uma dúvida que é frequente, que ronda, né, a curiosidade e o desejo de muitos trabalhadores, que é a questão dos pagamentos de insalubridade e periculosidade, né? Muitas das vezes o trabalhador está em algumas condições que ele entende que ele deve receber insalubridade, que ele deve receber periculosidade. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu já tive fazendo serviço para funcionários que descarregavam caminhões de blocos de bloco de concreto já pronto, né? Em rodovia e tal, e risco de atropelamento, e empilhadeira, e me questionaram se não caberia periculosidade, né? Já me perguntaram também se trabalhando em uma cervejaria que tinha o risco de correr as garrafas, né? Em área no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei por muitos anos, na questão das locais de comunidade, onde a presença, os conflitos entre polícia e o tráfico eram frequentes, o cara corria o risco de tomar uma bala, de ser assaltado. Ah, mas eu não tenho que receber periculosidade. Não. Qual é o problema, né? A insalubridade e a periculosidade, elas não estão relacionadas necessariamente a uma condição de qualquer perigo ou de qualquer risco. Tá? Primeiro a gente tem que deixar claro a diferença entre insalubridade e periculosidade. Insalubridade é um risco à saúde, né? Onde o trabalhador labora em um ambiente quando ele tem algum risco físico, químico ou biológico, tá? Por exemplo, risco físico, ruído, calor, umidade, risco químico, a poeira, alguma substância que você tenha contato direto com ela, né? Risco biológico fungos, bactérias, algum tipo de doença que você possa ter trabalhando, né? E periculosidade é risco à vida, é aquela atividade que se der algum problema, se acontecer um acidente, você tem grande possibilidade de ficar, de morrer de forma imediata ou ter alguma lesão muito grave, tá? E isso está amarrado na legislação em alguns aspectos, tá? Não é qualquer atividade, não é qualquer risco, né? Às vezes você tem um risco significativo no teu dia a dia de trabalho, mas se não está na lei, né, a empresa não tem que reconhecer essa questão de periculosidade ou insalubridade. Tem que estar escrito lá na NR15, no caso da insalubridade, tem que estar escrito lá na NR16, no caso da periculosidade, tá? E além disso, alguns agentes, né, do caso da insalubridade, a legislação define que esses agentes são situações de insalubridade apenas quando ultrapassarem uma coisa chamada limite de tolerância, tá? O que é o limite de tolerância? É um número, é um valor que a legislação considera a partir de estudos que foram feitos para chegar a essa conclusão de que a partir dali, a partir daquele número é que o trabalhador
tem a possibilidade de ficar doente. Então, se mesmo que você trabalhe com ruído durante 8 horas por dia e esse ruído não ultrapassa 85 decibel, né, não é uma atividade insalubre. Se você trabalha, por exemplo, num estacionamento onde você tem muito cano de descarga, ali a descarga dos carros e tal, né, foi avaliado e monitorado e essa exposição não está acima de 39 partículas por milhão, se eu não me engano é isso, o limite de tolerância para monóxido de carbono, né? Você não tem que receber insalubridade, tá? Então, a empresa, quando ela faz um trabalho sério, ela não fica decidindo à vontade. Ah, eu vou pagar para essa função, vou pagar para aquela, não quero pagar para isso. Não é assim, né? Ela precisa fazer um estudo, ela precisa fazer uma identificação, ela precisa, na verdade, contratar ou um engenheiro ou um médico do trabalho, que são apenas os profissionais que podem assinar os laudos de insalubridade e de periculosidade, respectivamente, para chegar a uma conclusão, tá? Então, e esse profissional, né, que vai fazer esse laudo, ele não vai ter, mas a empresa que paga o cara para fazer, então ele vai ser tendencioso a fazer o que a empresa quer, a fazer de acordo com o interesse da empresa. Não, ele não pode fazer isso porque ele responde ao conselho. Então, se ele for questionado, se ele for perguntado e for percebido que aquele laudo que ele fez está errado, de que ele fez de forma a favorecer a empresa, ele pode perder até o direito de exercer a sua profissão, tá? Então, a condição de periculosidade ou insalubridade depende do que está escrito na lei. Eu comentei da insalubridade dos agentes químicos, físicos e biológicos. Da questão da periculosidade é eletricidade, inflamável, explosivo, radiação ionizante, né? Algumas atividades de vigilância patrimonial, né? De segurança, serviço de vigilância, né? E algumas atividades com motoboy. Só que no caso da periculosidade, não é só o fato de você trabalhar nessas atividades. Existe uma coisa chamada enquadramento, né? O que é o enquadramento de uma atividade de periculosidade? O profissional, caso eu, engenheiro, preciso entender e descrever como o cara trabalha, né? Analisar o que está escrito na legislação e fazer o comparativo, se o que ele faz está escrito na legislação. Se por um acaso o que ele está escrito, por mais perigoso que seja, não está escrito na legislação, né, o engenheiro ele não pode dizer que é periculosidade. Por exemplo, uma condição que não aconteceu comigo, mas com um colega. Ele fazia serviço para empresas que atuavam com manutenção de linha de gás, né? Gás inflamável, né? Só que na legislação não prevê essa associação de periculosidade a armazenamento. E eles não trabalhavam próximos de áreas de armazenamento, eles trabalhavam nas ruas, na tubulação, né? Poderia correr o risco de explodir? Sim, era uma atividade de risco se alguns fatores não fossem controlados? Sim, mas infelizmente, por não estar associada ao enquadramento na NR16, ele não podia concluir que aquela atividade era perigosa, tá? Então, trabalhador, né? Existem, de repente, empresas que não vão fazer da forma adequada? Existem, assim como tem trabalhadores que muitas das vezes também não agem e não trabalham de forma adequada, né? Mas acredito que antes de você entender que a empresa está errada, eu acho que tem que se conversar com um profissional de segurança, entender se a empresa tem um laudo de insalubridade, tem um laudo de periculosidade, né? Pedir esclarecimentos como é que funciona esse laudo, né? Eu já tive oportunidades, né, de fazer um estudo na empresa e sugerir a redução de alguns pagamentos de insalubridade que pela legislação não eram devidos, né? A gente não quer
tirar nada do trabalhador, a empresa não quer tirar nada do trabalhador, o engenheiro de segurança, o médico não quer tirar nada do trabalho, ele só quer fazer a aplicação efetiva da lei, tá? Então, e tem algumas formas que a própria legislação prevê de neutralização ou eliminação, principalmente da insalubridade, através de medidas de controle e equipamentos de proteção individual, tá? Então, se a empresa, mesmo numa condição, tem um trabalhador numa condição de risco químico ou risco físico, mas ela tem algumas medidas de controle que garantem a neutralização ou a eliminação desse risco ao trabalhador, tá? Isso pode ser tirado do trabalhador. A insalubridade, ela não é um direito adquirido, não pelo fato de você receber hoje que você deverá receber sempre, tá? Isso tem a ver com o ambiente e as condições que a empresa controla aquele risco onde você está trabalhando. Você pode trabalhar numa empresa que antes pagava insalubridade porque ela não controlava ou não tentou fazer nenhum tipo de estudo e análise sobre isso, ela achou mais fácil pagar e é uma decisão dela, não vou definir se certo ou errada, e você foi para uma outra empresa trabalhar no mesmo cargo, fazer a mesma coisa, só que numa empresa que tem um determinado controle, se preocupa com essa questão, se preocupa com a saúde e a segurança dos trabalhadores, e ela tem dispositivos que permitem ela não ter que pagar insalubridade para você, beleza? Então, minha sugestão, tá na dúvida, né, se tem ou não tem que receber insalubridade, ou procura um profissional de segurança e saúde do trabalho, ou RH da empresa, tá? Mas você só tem que deixar claro, ó, eu não estou falando que eu tenho ou que eu não tenho direito, eu só quero entender como é que funciona aqui na empresa esse sistema, né? Não adianta lá chegar batendo na mesa, criando confusão, não, é só você tem direito a ter dúvidas, você tem direito de entender como é que funciona essa sistemática, tá? E se por um acaso você muitas das vezes estiver certo, já aconteceu comigo, eu tinha definido uma regra de insalubridade para uma determinada atividade, um cara me questionou, a gente sentou, eu conversei, eu fui entender, e naquela unidade ele trabalhava de uma forma diferente que nas outras unidades. Moral da história, eu tive que refazer o trabalho, conceder a questão da insalubridade por ele, mas em função de ser diferente das outras unidades que a gente já estava acostumado, que a gente fez baseado. Então até fica a dica para o profissional, para o engenheiro, para o médico de trabalho que fizer um laudo, não considerem que todas as atividades são exatamente iguais, mesmo que você esteja em um ambiente na mesma empresa, né? Às vezes as unidades têm particularidades diferentes, muitas das vezes a gente acaba fazendo um trabalho desse por similaridade, né? E o ideal é não fazer isso, é você rodar cada unidade, entender cada sistema e tomar a conclusão baseada em cada situação que você observar. Eu espero que tenha ficado um pouco claro essa questão, tá? Não adianta vir aqui me perguntar, Vitor, eu faço isso, eu tenho direito à insalubridade, eu tenho direito à periculosidade. Isso já aconteceu algumas vezes, mas eu não tenho condição de avaliar se a insalubridade e a periculosidade é pertinente ou não, sem fazer uma análise do local, sem ir ao local, sem conversar com os trabalhadores, sem entender a sistemática e sem fazer um laudo, né? Qualquer coisa que eu falar para vocês aqui, eu estou supondo, e eu sou engenheiro, eu sou técnico, eu não posso supor, eu preciso entender o processo e, baseado na legislação, definir o que é e o que não é, beleza? Eu espero que tenha ajudado a vocês, esclarecido um pouco, mas se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu terei uma satisfação, um prazer a ajudar vocês. Valeu? Espero que tenham gostado. Vamos ao nosso novo quadro. Atenção, trabalhador, fica de olho. Um abraço.